as gerações e suas características. Por que devemos saber sobre elas? Bom, meu nome é Giliane Galina Hartmann, eu sou estudante do Descomplica, do curso pós em Psicopedagogia. E quero falar um pouquinho de mim sobre o meu projeto. No decorrer desse curso, enquanto eu pensava em fazer o meu trabalho acontecer, tentando projetar e planejar como seria depois da pós, eu me apaixonei por outra área, que foi o marketing digital. Então, descobrindo essa paixão, eu iniciei uma troca de conversas a respeito desse assunto, com pessoas que fui conhecendo, com amigos, e percebi algo em comum entre elas. Muitas das pessoas não sabiam exatamente como fazer o marketing da própria empresa, não conheciam seus clientes, nem ao menos quais eram os gostos deles, e nem sequer os problemas dele. Como é que você resolve o problema de alguém se você não sabe nem qual o problema que aquela pessoa tem? Eu percebi que muitos desses empresários queriam resolver o problema que eles escolheram, porém eles não conseguiram atrair o público certo. Algumas problematizações que eu convivi, que eu tive contato. Os nomes aqui, as pessoas são reais, mas os nomes são fictícios, tá? Foram alterados. Teve, por exemplo, a Ana. Ela acabava atraindo muitas senhoras de uma certa idade, ou mulheres plus size, que procuravam ela para comprar as suas roupas. Porém, as roupas dela era para um público mais jovem e que vestia tamanho único. Teve também a Berenice, que se queixou que na loja dela só aparecia senhoras. E o que ela queria trabalhar era com customização para jovens. Teve a Sofia. Ela se queixou que muitas meninas novinhas procuravam ela para fazer o desenho ou arrumar as suas sobrancelhas. Porém, o que ela queria atender eram mulheres mais independentes, que sabiam o que queriam e conseguiam assumir uma sobrancelha definitiva sem ter que estar pedindo autorização dos pais. Teve também a Natália. Ela disse que ela vendia semijoia para as mulheres, porém o público que estava vindo para ela era um público infantil, e o que ela queria atender também eram mulheres que gostariam de passar um pouco mais de empoderamento, de confiança com as joias que ela vendia. E aí, então, que foi aonde eu descobri esse problema em comum de todas elas, que elas não conheciam o público dela. E foi aí que o curso da pós-graduação de psicopedagogia me ajudou no marketing digital, porque teve uma matéria que era sobre pedagogia e gerações. E aí eu conheci essas gerações aqui dos nossos queridinhos, que teve os Baby Burners, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. Quando eu entendi que alguns momentos históricos podem moldar um pouquinho as nossas gerações, que pode fazer com que as pessoas tenham um certo tipo de padrão, de gosto de música, de padrão mesmo de personalidade, eu entendi que é muito mais fácil a gente conversar com essas pessoas, identificarem o problema delas e trazerem uma solução melhor. Então, eu levei isso para as minhas colegas. Uma das questões que eu fiz foi enquetes também, para descobrir, pois tá, agora eu sei que algumas gerações têm um certo padrão, porém, como é que eu vou saber qual tipo de geração que está vindo para mim? Qual tipo de cliente que eu estou atendendo, que eu estou chamando atenção? Então, uma das alternativas foi fazer enquetes, pesquisar, conversar com esses clientes. Aqui, no caso, eu utilizei a minha rede social para conversar com as pessoas que estavam ali. Eu elaborei algumas enquetes. Eu comecei fazendo o seguinte: rascunhei primeiramente todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Nesse caso, eu fiz uma pesquisa para ver se a minha pesquisa sobre as gerações tinham realmente a ver, se as informações batiam. Eu sabia que o meu público era um público mais da geração Y, então as perguntas que eu fui fazer tinham mais a ver com isso. Essas foram as imagens que eu relacionei para poder colocar na enquete, já que ela ia ser online. Aqui eu já montei as questões em cima das imagens que eu tinha pego, que aí foi algumas imagens que eu sabia que já que agradava mais ou menos esse público. E aí começaram a vir as respostas também. Aí eu consegui identificar que realmente existia um padrão. Eu coloquei perguntas específicas já naquilo que eu gostaria de obter de resposta.
E eu consegui entender que realmente a pesquisa que eu estava fazendo tinha sentido. As pessoas escolheram por um padrão bem parecido. Se a gente for olhar aqui, as respostas, elas não mudam muito de uma para outra. Tem um número maior sempre em cada uma delas, ou entre uma ou duas perguntas. Uma ou duas respostas. E a conclusão é que eu tive que eu consegui conhecer muito melhor o meu público. Agora eu consigo trabalhar melhor as dores dele, eu consigo entregar um resultado melhor para eles e uma solução mais assertiva. As mulheres que foram citadas nesse projeto colocaram também em prática esse estudo e tiveram um resultado muito positivo em seus negócios, conseguindo ou algumas mudaram o seu público, mudaram o foco e algumas mudaram até o tipo do seu trabalho para focar naquele público que elas já estavam atendendo.